Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela sabe tudo de propósito, mulher inspiradora, forte, gestora, mentora de carreira. Ela sabe tudo sobre ser e buscar o que a gente tem de melhor para ser nessa vida. A gente vai conversar com a Vivian Castanheda. Oi, Que bom muito que você obrigada. veio! Eu que agradeço o convite. Pois é, eu não sei se eu te apresentei propriamente, mas você é mentora, consultora empresarial e principalmente host do Compartilha Cast. Isso. Gente, ela faz a mesma coisa que eu. E é por propósito? É por propósito. Tudo começou porque eu descobri o que eu queria ser quando crescesse. E aí eu resolvi compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu vivi, para que eu pudesse inspirar outras pessoas, como eu normalmente sou inspirada por pessoas como você, como todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Mas me fala uma coisa, Vivian, você como uma especialista que ajuda as pessoas a encontrarem esse tal de propósito, isso existe? Lógico que existe. Como é que é isso, assim? Então, Marisa, eu não comecei como mentora de carreira, né? Então, assim, eu tenho que voltar desde a minha infância para te contar como que eu descobri o meu propósito. E como que hoje eu ajudo outras pessoas a também encontrarem o seu propósito. Eu trabalhei por 25 anos no mundo corporativo, trabalhei sempre em vendas. E quando eu pensei que um dia eu fosse ter uma profissão, na verdade eu queria ter sido psicóloga como você. Olha, Pois é, mas os caminhos, eles nem sempre acontecem como a gente gostaria. Aos 8 anos de idade, minha mãe saiu de casa e eu fui criada só pelo meu pai. E ali, naquele momento, eu, meu pai e minhas duas irmãs, a gente foi sobreviver, né? quantos anos você tinha? 8 anos. 8 anos. 8 anos. A minha mãe, ela dizia que ela amava muito as suas filhas, mas que ela se amava em primeiro lugar. E ela então foi viver a vida dela, foi tentar conhecer a vida, porque ela casou muito nova, ela tinha 16 anos. Ela não sabia nada da vida. Talvez ela tenha ido tentar se encontrar, né? Ela foi tentar se encontrar. E ela foi muito corajosa por ter feito essa escolha, por ela ter deixado a gente com meu pai, mesmo amando as filhas, mas ela sabia que ali, tanto eu quanto as minhas irmãs, teriam mais, Condição? não só condição, mas assim, mais cuidado do que se Ok. acompanhasse ela. E outra, ela também não conseguiria fazer o que realmente ela foi buscar se conhecer, né? Se a gente acompanhasse ela. E com 3, né? Que é um Com número. 3, exatamente. A gente com um já rebola, você imagine com 3 filhos. Eu tinha 8, a minha irmã mais nova tinha 2 e a minha irmã mais velha tinha 12. E ali, então, a gente foi sobreviver. Eu sempre quis mostrar para o meu pai, já que ele já estava sofrendo, que por mim ele não sofreria mais. Então eu fui atrás de tudo. Comecei a trabalhar muito nova, tinha 14 anos. E eu fui começar a fazer as coisas que eu gostaria para poder não ter que ficar toda hora pedindo, por exemplo, dinheiro para meu pai, porque a gente não tinha uma condição boa. Meu pai, coitado, ele trabalhava, eu brinco, né, que era para vender, comprar o almoço ou às vezes vender o almoço pra gente comprar a janta, assim. Porque Ele trabalhava em quê? ele tinha uma oficina de carros e cuidava da parte elétrica. E ali, então, a gente foi sobrevivendo. Quando eu decidi, então, porque eu sempre, pela minha família, pela criação que eu tive através da minha tia e da minha avó, eu tinha que continuar depois do colégio, a faculdade, porque a gente foi criado dessa forma, né? Eu super. sou dessa geração que você termina o colégio e já vai para a faculdade. E você só tem valor se você tem um curso superior. É. É impressionante isso, né? Eu acho que naquela época era assim. Hoje em dia eu vejo que já está mudando e ainda bem, né? Então eu fui fazer isso. Quando eu fui prestar o vestibular para psicologia, e a única coisa que eu podia era pela USP, porque eu não tinha condições para pagar uma faculdade particular, eu por 2 pontos não passei para a segunda fase. E aí, então, já que eu não passei numa faculdade pública, vamos trabalhar. Eu já trabalhava fazendo algumas coisas e daí definitivamente eu fui para o mundo corporativo e ali eu comecei na vida,
no mundo corporativo, trabalhando em vendas e fui seguindo. E você vendia o quê? Eu trabalhei 25 anos na área de comunicação visual e gráfico. Então, eu vendia equipamentos, suprimentos, tudo relacionado à área de comunicação e gráfico. Então, tudo que você vê de publicidade, tudo que você vê de painéis, tudo que você vê de impressão, era o mundo que eu vivia. E eu vivi isso por 25 anos. E um bom vendedor, ele ganha bem, né? Exatamente. Sabe, é uma coisa que as pessoas acham que não tem muita noção, porque, vendas, tá bom, mas se você é brilhante nisso... Porque, assim, quem é vendedor hoje, eu não sei se ainda... Bom, a maioria das empresas, você tem o seu fixo e você tem o seu variável, que é a comissão. Ai, que delícia que era quando eu trabalhava numa... Porque hoje em dia eu empreendo, né? Não é mais assim. Então, eu tinha 3 salários, que era o salário do dia 5, do dia 15, que era a comissão, e o dia 20, que era... como que a gente chamava no mundo corporativo, que era nas empresas, CLT, como se fosse o... É um bônus? Não é um bônus. Não me lembro. Bom, você que está aí nos assistindo e nos ouvindo deve saber e deixa até nos comentários para ajudar a gente aí, quem não souber. E ali fui seguindo a minha carreira por isso, porque era... E você gostava? Não gostava. Olha isso. Mas você iria bem. Então, eu iria bem, eu sempre fui muito dedicada e era a única coisa que eu sabia fazer, porque eu fui fazendo isso a cada ano que se passava. Mas então, peraí, disso eu já estou depreendendo uma coisa. Mesmo sem você ter contato com o seu propósito, você pode pegar a tua virtude, a tua maestria e fazer um troço que você não gosta muito, muito bem. Muito bem. E ganhar dinheiro com isso. E ganhar dinheiro com isso. Mas chegou um momento da minha vida onde o tal do propósito começou a gritar. Por quê, Marisa? Porque eu acordava de manhã e não via propósito em ir trabalhar. Eu acordava e não tinha mais energia para sair da cama. Eu não via mais nenhum significado e nenhum sentido naquilo que eu estava fazendo. E ali eu já estava com 20 anos de profissão, de carreira. E aí você já tinha conquistado as coisas que você queria, tipo o carro, as coisas materiais. Então talvez isso faça diferença também. Faz total diferença. E outra, quando a gente é criado, você como psicóloga sabe muito melhor que eu, nós até os 10 anos é construído o nosso psiquismo. Nós somos moldados por tudo que nós vivemos e por tudo que são... Daí você me corrige se eu estiver errado, foi isso que eu aprendi com a minha psicóloga, tá? Então, assim, tudo que os pais falam pra gente, tudo que a gente vivencia, isso fica nos ajudando a moldar o nosso psiquismo. E nesse período, eu escutava muito do meu pai que precisava trabalhar, que a gente precisava de dinheiro e que a gente tinha que engolir o choro e que a gente precisava trabalhar e seguia. Então, para mim, isso, durante toda a minha carreira, ficou muito latente, muito forte, que eu tinha que trabalhar, independente se eu gostava ou não. Porque era sobrevivência. Era sobrevivência. Era a base da pirâmide. Engole o choro e vai trabalhar. Então, eu fiz isso durante até 20 anos de carreira, quando eu comecei a sofrer. Você acha que você estava deprimindo ali? Eu tenho total certeza que eu já estava entrando numa depressão. Porque eu começava na minha cabeça a simular situações de que acho que eu posso dizer que eu estou doente para não ir trabalhar. Ai, o que eu posso fazer para não ter que ir trabalhar? Só que, como fui criada de uma forma que não tem desculpa, faça frio, faça chuva, você está doente, eu nunca deixei de trabalhar porque eu estava doente, eu sempre trabalhei. Mas aquilo começou assim, eu vinha, não consigo mais, eu não tinha mais energia. E nesse período, tudo que eu sempre entreguei, todos os resultados que eu conquistei, eles já não estavam mais acontecendo. E aí que despertou aquela luz vermelha, não era nem amarela, já era vermelha, de muita tensão. Você percebeu uma queda de performance? Total. E também talvez feedbacks negativos do ambiente, porque eu acostumada a ser ótima. Então, um dia você não é. Exatamente. O que aconteceu nesse momento? A minha equipe começou a adoecer comigo. Então, de 20 dias úteis que nós tínhamos, e nós éramos em 5 além de mim, 22, eu recebia atestado 22 vezes, então mais do que era todo dia e um dia a mais, as pessoas estavam
entregando atestado porque estavam adoecendo. Ou seja, um burnout generalizado ali, né? Mas e quem Não pode sabia? falar burnout, tem que Não, falar então. estresse ocupacional. Ah, é? Agora não pode mais Porque burnout? ficam discutindo o diagnóstico, né? O que é burnout? É uma grande depressão? É um transtorno de ansiedade? Não sei, algumas pessoas emburram um pouco com isso. Mas Mas como... é bom que tenha. Mas naquele momento ainda, eu tô falando isso em 2015. 2015 pode parecer que foi ontem, mas não se falava dessas coisas como a gente está conversando aqui agora. Nem existia debates, a gente não tinha redes sociais, não tinha informação. Saúde mental no ambiente corporativo. Imagina, nunca se falava isso. Você ia no RH apenas só para você assinar seus documentos, para você, olha, vim, não vim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não tinha para você sentar. Poderia ser que em algumas empresas, grandes corporações, já tivesse algo mais estruturado, mas não era assim na maioria das empresas. E muito menos responsabilizar a própria instituição pelo bem-estar de saúde mental das pessoas que trabalham, dos colaboradores. De jeito nenhum. Né? Tipo, luta aí, você que lute, né? Exatamente. E ali me veio essa grande atenção. E para ajudar ainda, Marisa, a minha mãe voltou doente, com uma mão na frente e outra atrás. Nossa, como esses 20 anos... Mais de 20, né? 30 anos. Você tinha 8. Não, mas eu, assim, a minha mãe, ela saiu de casa, a gente tinha contato, mas a gente não era próxima. Tá. A gente se falava, a gente se via. E nesse meio tempo ela voltou para casa onde eu morava. Meu pai recebeu ela de volta, depois ela foi embora de novo. Gente, então, que cara iluminado, hein, seu pai? Meu pai. Ele é vivo? Ele é vivo. Nossa, ainda. manda um beijo pra ele. Ele recebe todo dia meu carinho, meu abraço. Pai, te amo. Que pessoa, né? Ele foi iluminada de receber. Você nem sabe ainda da metade da história, o que esse homem já fez, inclusive. Você vê, né? Você caiu pertinho da árvore. Exatamente. Eu entendo que tudo isso é realmente pela educação, né? Pela inspiração. Meu pai foi meu grande inspirador. A família do meu pai, minha tia, minha avó, foram pessoas que, se não fossem elas, hoje eu não seria quem eu sou, assim. E a grande jornada, assim? Tua mãe finalmente, tudo bem, ela voltou doente e tudo, mas ela se encontrou? Então, Marisa, não. Daí, nesse momento, quando a minha mãe voltou, na verdade, não necessariamente é que ela voltou para casa. Nessa época eu já estava casada, né? Já seguia a minha vida, sabe? As coisas já tinham tomado outro rumo. Mas, quando eu digo que ela voltou, né? Ela reapareceu num formato de agora eu preciso da ajuda de vocês. Eu estou doente. Mas ela não queria mostrar que ela estava doente. E quando eu digo que ela voltou doente, foi porque naquele momento eu pensei, caramba, eu estou vivendo algo muito desafiador, que eu estou me sentindo doente, né? Porque eu não estou conseguindo produzir, não estou conseguindo entregar, não estou conseguindo ser eu. Daí agora tem a minha mãe que está passando por um desafio muito grande. E agora, o que eu faço? Daí foi o momento que eu fui pedir ajuda, a primeira vez. Eu fui fazer terapia. A maravilhosa deusa Samu foi minha psicóloga que me ajudou muito no meu processo, porque como que eu poderia ajudar uma pessoa naquele momento? Primeiro, eu também estava precisando de ajuda, como que eu ia conseguir ajudar alguém? E outra, como que eu vou conseguir ajudar alguém que quando eu mais precisei não estava para me ajudar? E ali foi um trabalho muito forte de autoconhecimento, muito grande, muito intensivo. E aí, quando nesse processo de autoconhecimento, conversando com a minha psicóloga, um dia, sentada na minha cama, eu olho para o lado na minha cabeceira e eu tinha um livrinho de cabeceira da cama que se chama Abrindo Portas Interiores. E aquele dia eu tive... Porque eu vinha todos os dias, o que eu faço, para onde eu vou? Daí eu ia fazendo um monte de curso, eu fiz numerologia, fiz astrologia, tudo para identificar por que eu estava vivendo esse desespero. O que está acontecendo? Por que eu não gosto mais do que eu faço? Por que eu não vejo mais sentido no que eu faço? E daí, na terapia, conversando com ela pedia que eu pudesse
parar muitas vezes e viver o presente, porque seria nesses silêncios que eu poderia ter a resposta de tanto que eu procurava e não sair procurando para tudo quanto é lado, buscando em todas as questões. Então, peraí, a gente tem outra chave aqui. Às vezes é no silêncio que a gente encontra as maiores e melhores respostas. No silêncio da gente com a gente. Exatamente. Entendi. Parece bom. Maravilhoso. E nesse dia, no silêncio, eu sentei na minha cama e falei, cara, me ajuda, né? Porque eu converso com Deus, com o universo, assim, né? A gente é brother mesmo. Então eu falo, me ajuda, porque eu já não tô conseguindo mais. Era ponto mesmo de... E para ajudar ainda, eu trabalhava com meu marido. Meu marido era meu chefe na época. Como que eu poderia arrumar desculpas que eu estava doente? Não tinha condições. Ele sabia tudo, né? Ele vivia sabia com você. tudo. Mas, enfim, ali era totalmente profissional, eu sempre cumpri com as obrigações, e mesmo que ele não fosse, eu jamais faria algo, fizesse uma mentira, falaria uma mentira para poder. Eu sempre busquei ter soluções para quando eu tivesse um problema, porque a empresa não tem nada a ver com isso, eles que estão me pagando, eles que estão me provendo, então não. E aí, nesse dia, eu olhei para aquele livro e me deu um despertar, assim, muito grande. Eu tive um insight, Marisa, que foi, assim, algo muito revelador. E aí, eu tive esse insight de sentir toda a dor que eu estava sentindo, tudo que eu estava vivendo, e eu precisava, então, ajudar outras pessoas a não passar pelo que eu estava passando. E como assim? Daí, nesse insight, me veio para eu poder ajudar o jovem a descobrir o que ele queria ser quando crescer, porque ali, naquele momento, eu percebi que tudo que eu tinha vivido no trabalho, tudo que eu já tinha vivenciado, toda a minha carreira, ela me ajudou a construir quem eu era e me formar. Mas que realmente a Vivian, ela era muito maior do que isso. Então tem gratidão pela jornada e pela carreira, mas por outro lado, para o jovem não parar com 20 anos de carreira, olhar para trás e falar, putz, eu podia ter feito algo ali na paralela primeiro, ou qualquer coisa que fosse mais a minha cara. Exatamente, porque eu lembro que quando eu era jovem, eu até cheguei a fazer o teste vocacional, para eu poder saber quais as áreas que eu poderia ter mais habilidade. Mas ele não me direcionava a falar, olha, tá bom, você é muito bom em comunicação, mas quais são as áreas que eu posso atuar em comunicação? Ah, você é muito bom com matemática. Quais são as áreas? Ele simplesmente te mostra ali, num teste vocacional, as oportunidades. Até pode falar que você pode ser um engenheiro, você pode ser um matemático, enfim, mas não tem o mesmo caminho que um mentor pode te orientar, te mostrar esse caminho. E ali, então, eu falei, tá bom, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ajudar esse jovem? Daí eu comecei a escrever um projeto, onde ali no projeto eu desenhei, além dos 3 principais pilares, que era o autoconhecimento, que eu estava vivendo na prática, né, fazendo a terapia, o planejamento, que é, então, tá bom, já que agora eu estou buscando o autoconhecimento e eu percebi que isso não é mais o que eu quero fazer para sempre, então deixa eu me planejar o que eu preciso fazer para, então, reinventar a forma como eu estou trabalhando. E depois a ação. Então, são 3 pilares que eu escrevi nesse projeto e depois eu destrinchei em 11 mais, que daí a gente vai falar sobre organização, sobre alimentação, exercício físico. Autodeterminação. Então, eu desenhei esse projeto para ajudar o jovem a descobrir o que ele queria ser quando crescer. Porque naquele momento, sentada na minha cama, eu tinha descoberto que o meu propósito de vida era ajudar pessoas. Com o propósito. Com encontrar o propósito. E aí, deixa só um pensamento que me veio, assim, que é assim. Quando o teu olho brilhou e você estava nessa construção, que aí imagino que tua alma estava cantando, né? Toda aquela epifania que a gente sente... Talvez você tenha ganhado um gás extra para continuar na tua carreira até conseguir fazer a transição. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque então, ali, lógico, que com a ajuda da terapia, que foi para mim o principal, se você não faz terapia ainda,
começa a repensar. Olha essa mulher aqui, o trabalho que ela faz, olha os conteúdos que ela traz. Isso pode te ajudar, inclusive, a responder todas as suas grandes dúvidas, porque é isso que você, profissional, psicóloga, ajuda a gente a ter as nossas respostas, porque vocês não respondem nada, vocês só nos guiam para a gente poder encontrar as respostas que a gente precisa. E sabe uma coisa interessante? Que as pessoas esperam, ou muitas pessoas esperam, adoecer para buscar isso. E, eventualmente, hoje, eu acho que já tem uma cultura de você pegar, por exemplo, seu adolescente e mandar para lá mesmo para você criar um adolescente que não vai adoecer. Exatamente. Né? Então, é isso. A gente não faz só pós-venção, a gente faz prevenção também. Muito. Eu vejo isso e hoje eu acredito muito a importância dessa prevenção, né? Para você não só tratar a doença, e sim você tratar exatamente coisas que para realmente você não adoecer. Não é isso que a gente faz fazendo uma boa alimentação, fazendo atividade física diariamente. Você está construindo algo para você ter uma longevidade. E a terapia faz parte disso. Você vê, né? Eu tenho pares terapêuticos. Eu não gosto muito de paciente, porque o paciente é aquele que fica lá esperando o saber absoluto entrar. E não é sobre isso, né? É sobre ele trabalhar duro. Cliente, eu acho que coloca uma relação comercial demais numa relação que é carregada de intensidade, então eu também não gosto muito. E aí eu achei esse termo, par terapêutico, né? Ou par psicoterapêutico, e eu gostei, assim, sempre foi um dilema para mim. Então eu tenho pares terapêuticos que ainda, depois de muito tempo, continuam tendo insight, ganhando muito, né? Em termos de autoconhecimento, a partir desse diálogo que acaba sendo ele falando com ele mesmo, muitas vezes, né? Totalmente. Como é importante o trabalho do autoconhecimento. E ele é eterno, porque a gente vive por ciclos, né? Então, eu sou muito adepta a isso. Quem não faz, quem ainda tem o preconceito de uma terapia, eu penso que está se atrasando para uma grande evolução que a gente pode ter, assim, né? E aí, então, eu comecei a fazer esse trabalho social, eu escrevi esse projeto e imagina que ele começou esse insight em 2016, eu trabalhei muito nesse projeto, em 2018 ele nasceu. Que é o Ação Social Abrindo Portas. A Que minha lindo, abrindo portas, né? Exatamente, ele tem esse contexto e até o logo dele é aquela florzinha que é o dente de leão, porque o objetivo é eu assopro a semente e onde ela cair, ela vai nascer lindas flores, e esse é o objetivo do projeto Abrindo Portas. E como que é na prática? O que você faz, assim? Então, exatamente, existe 2 formatos. Ou eu levo uma palestra contando um pouquinho da minha história e eu uso os principais pilares mostrando para que eles possam caminhar sozinho. Aí ensino médio, aquela galerinha que está na fase da escolha. Desde os 13, 14 anos, que ali a gente já começa a pensar o que a gente quer ser quando crescer, até hoje os jovens de outrora, porque quando eu comecei o projeto, meu objetivo era ajudar o jovem, para o jovem não passar pelo que eu passei depois de 20 anos de descobrir qual era o meu propósito de vida. Mas quando eu comecei o projeto, quem me abriu as portas foi a Obra Social São Judas Tadeu, na ocasião, em 2018, e eu permaneci lá por 2 anos, fazendo todo sábado esse encontro. Então a gente fazia 4 encontros que eu dividia. Então a gente falava num dia sobre autoconhecimento, no segundo dia a gente falava sobre os outros principais pilares, e depois a gente simulava a entrevista de emprego, como se portar numa entrevista. Parte prática. A parte prática. Legal. Porque a gente precisa, assim, ter o autoconhecimento sempre em dia. A gente precisa ser fluente na gente. Agora, eu acho que muito adulto precisa disso, Exatamente, hein, Viviane? Porque, então. quanta gente tá por aí caçando propósito e não encontra? Então, foi aí que eu descobri que ali, jovem mesmo, eu contava nos dedos, mas os jovens de outrora, eu brinco, teve já pessoas com 83 anos que participaram do meu projeto. E eu perguntei, por que o senhor veio aqui? Ele falou, porque eu não me canso de aprender. Ai, gente. Não é lindo isso? E ali, então, eu segui por esses 2 anos, até que veio a pandemia. E na pandemia, infelizmente, eu não pude continuar lá no projeto, porque tudo fechou. E eu continuei ele online.
E aí depois, então, quando tudo voltou, eles mudaram a coordenação e eu não voltei mais para a obra social, mas eu estive fazendo o projeto em diversas instituições. Hoje eu ainda sou voluntária no Rotary da Lapa, porque eles já fazem esse trabalho lá dentro com os jovens. Mas qualquer instituição que queira, eu ofereço gratuitamente, eu faço esse trabalho gratuitamente. O que hoje eu tenho buscado é parceiros para que me ajude, porque tudo isso custa muito caro. Eu Não é imagino. só, Vivian, mas você está dispondo do seu horário? Sim, mas são os horários que eu deixo de trabalhar e eu poderia investir muito mais para ajudar muito mais esses jovens. Então, eu tenho buscado Patrocinadores, apoiadores, pessoas que Sim. possam realmente contribuir, porque é muito É muito válido, importante. muito bom. Todas as pessoas que passaram pelo projeto Abrindo Portas, elas continuam me seguindo. Eu, inclusive, tenho um grupo no WhatsApp de todas as pessoas que participaram, e ali eu continuo divulgando vagas, eu continuo divulgando oportunidades, tudo que tem gratuito ou que eu vejo que é importante para que eles saibam. Então, são cursos, oportunidades, vagas, eu divulgo nesse grupo do WhatsApp para que eles possam também compartilhar com outras pessoas. Eu vejo vagas, alguém, sei lá, você está trabalhando numa empresa, você vive, eu estou sabendo, eles me mandam e eu compartilho. Porque compartilhar, eu acho que é a essência do teu propósito e do teu projeto, né? Exatamente. Mas aí, ó, tem duas coisas para te falar que rondaram aqui. Uma delas é como que foi necessário uma situação de crise para você dar o salto, né? Então, às vezes a gente amaldiçoa a crise, mas ela é oportunidade de mudança. Ou seja, a partir de tudo aquilo que estava te acontecendo, daquele sofrimento, né, daquele lodo, brotou uma linda flor. Sim. Né? E essa é uma reflexão que você me trouxe. E outra, é um questionamento. Como que você finalmente fez essa transição de carreira ou se você ainda continua na área de vendas? Então, e daí foi isso que aconteceu, até que eu coloquei no livro tudo que eu vivenciei. Na verdade, eu fui convidada pelo Léo Alves, que é o organizador desse projeto, para contar a minha história, como que eu reinventei a minha forma de trabalhar. Porque naquele momento, ok, minha mãe apareceu, me ajudou, eu descobri por que eu estava doente também e como que eu poderia transformar a minha dor em amor. E ali, então, eu fiz todo esse trabalho, comecei com um projeto, e daí, no final de 2019, eu escrevi o primeiro livro, que o nome do meu capítulo se chama Reinventando a Minha História. Porque daí, o que aconteceu? Todo aquele sofrimento que eu tinha vivido, toda aquela dor de não ter mais vontade nem disposição, como você falou, eu recebi toda essa grande adrenalina de motivação, e ali então eu reinventei a forma de trabalhar. Eu passei a não ser mais gerente comercial que eu era na época, e eu virei gestora comercial e comecei então a olhar a minha equipe de uma forma diferente. Eu comecei a trazer a equipe junto comigo. Marisa, é impressionante, quando a gente se transforma, tudo ao nosso redor se transforma. E aí a equipe virou meus parceiros, tudo aquilo que eu estava vivenciando, todo mundo mandando atestado, ninguém mais passou por isso, fez aquele movimento. Me parece que você fez um saneamento mesmo, né, na alma daquelas pessoas. Exatamente. Então eu envolvi todo mundo nessa minha grande transformação e segui. E daí então, em 2019 aconteceu isso, só que o livro foi lançado dia 13 de dezembro de 2019. Em março estávamos todos em casa porque a pandemia veio e ninguém mais podia sair. Falei, pronto, e agora? Como que vai ser? E aí veio uma nova oportunidade. Eu continuei com os projetos, eu não podia mais ir presencial e eu continuei online. Foi quando começou um monte de gente fazendo live, um monte de gente fazendo as grandes transformações. Então eu comecei a fazer o projeto ali online e as pessoas começaram, Marisa, a me procurar, Vivian, socorro. Tudo que você viveu, eu estou vivendo agora, e o pior, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei para onde eu vou. Melhor nem ir, porque ninguém sai de casa, ninguém faz nada. Me ajuda, né? Exatamente, porque agora eu não gosto do que eu faço, mas eu também não posso pedir demissão, me ajuda. E aí eu comecei a ser a mentora de carreira dessas pessoas e recebendo, não mais fazendo trabalho social.
Mas eu continuava com o projeto social. Então, imagina, eu trabalhava das 8 às 18 no mundo corporativo, né, dentro da empresa. Na hora do meu almoço, antes de começar o meu trabalho, às vezes de manhã e à noite, eu começava a atender as pessoas. Mentorar. Porque eu comecei a ter muita procura. E ali eu vi uma grande oportunidade de negócio. Eu falei, opa, não é onde as pessoas choram, as outras vendem lenço? Foi ali que aconteceu. Só que nesse momento, Marisa, veio um problema muito grande comigo. Como que eu, agora que descobri o meu propósito, como que eu vou cobrar das pessoas? Não pode! A gente acha que a gente... eu Como entendo assim? bem o que você está Daí eu dizendo. tive que, de novo, voltar para terapia, porque nesse momento eu já tinha me dado alta da terapia, depois que tudo aconteceu. Voltei para terapia, falei, socorro. E aí foi onde eu trabalhei essa crença limitante de que, como assim? É meu trabalho. É um não reconhecimento da tua autoridade de poder falar e ganhar grana com o conhecimento que você adquiriu. Exatamente, mas Né? como assim? Você estava ajudando tantas pessoas, e agora você vai cobrar? Psh, eu me autoflagelava assim, né? Não pode, não pode. E aí eu fiz esse trabalho e graças a Deus eu consegui começar a cobrar por esse trabalho também. E aquilo começou a tomar uma proporção muito grande. Sabe de onde vem a palavra honorário? Não, essa eu não conheço. Os honorários é quando eu te honro pelo que você está me proporcionando, né? Então vem de honor, que é a honra. Então veja, você tinha obrigação de querer os seus honorários, que as pessoas te honrassem financeiramente por tudo que você estava proporcionando a elas. Exatamente. Mas na minha cabeça, até quando começou, era uma briga muito grande. Porque como assim eu vou cobrar? Algo que, como o propósito, Marisa, que eu tenho certeza que você em algum momento vai me perguntar, já vou antecipar, ele não é só, eu entendo, e por tudo que eu já pesquisei, existe alguns tipos de propósito, mas o propósito de vida é algo que é sentido aqui na nossa alma e que não tem uma explicação esse sentimento. Existe o propósito de você ir lá fazer uma caridade, existe o propósito de você trabalhar numa empresa. Isso é exatamente um objetivo, um propósito. O significado é você ir resolver algo, né? Ter um objetivo de chegar até um lugar. Mas o de vida é uma emoção tão grande. É algo que quando você descobre o seu propósito, você fala: meu Deus, é como se fosse um êxtase mesmo. Eu sei exatamente do que você está falando. E ali eu falei, tá bom, agora que eu encontrei o meu propósito de vida, então vou saber dividir isso. E eu comecei a trabalhar muito essa questão de, mesmo tendo encontrado o propósito de vida, eu vou usar o que eu sei, os meus conhecimentos, as minhas habilidades, e vou trabalhar em cima disso. E aí entrou esse planejamento. Eu comecei a me planejar para um momento, então, fazer a grande transformação. Porque eu, mesmo tendo reinventado a forma de trabalhar, mesmo ali trabalhando mais humanizado, com equipes, com pessoas, eu percebi que não era mais isso que eu queria fazer. Não era mais isso que eu queria continuar. Não fazia sentido mais a venda em si. Então, eu não mas encontrava aí- propósito nisso. Mas aí vem o seu pilar, que é o segundo pilar, que é o tal do planejamento, que não dá para você fazer de qualquer jeito, né? Não dá mesmo. Você tem que pensar, então tá bom, eu já resolvi, como é que eu vou fazer essa transição? E aí, se planejando, imagino que dentro de uma série de aspectos, Muito né? planejamento, sim. E aí foi quando eu falei, tá bom, eu sei que o meu propósito de vida é ajudar pessoas, agora eu já reinventei a forma de trabalhar, mas não é mais isso que eu quero fazer. Então, o meu propósito é ajudar e eu vou ajudar as pessoas de uma forma que eu consiga viver desse meu propósito e agradecer, ser muito grata a tudo que eu construí durante toda a minha carreira, que foram 25 anos, sendo vendedora, né, trabalhando em vendas, e isso me construiu ser a pessoa que eu hoje sou, para que então eu possa realmente seguir essa nova profissão. Eu percebi naquele momento que, ok, eu reinventei, eu estou mais feliz fazendo o que eu faço, mas não é isso mais o que eu quero fazer. Então eu vou fazer essa grande transição. E ali eu peguei meu papel, minha caneta, planejei direitinho todos os passos, que principal é a parte financeira, porque ali eu tinha
uma vida muito estável. E em 2020, infelizmente, a minha mãe faleceu. E aquele grande peso que eu tinha, que era dar para ela uma sobrevida, e por isso também eu permaneci mais tempo trabalhando onde eu trabalhava, porque ali me proporcionava isso, esse grande peso eu não precisei mais carregar. Então eu falei, agora eu consigo fazer essa transição, e eu ainda tive o apoio do meu marido. E Que foi fundamental, foi né? muito Que fundamental. alguém ia ter que carregar o piano um pouquinho até engrenar. Exatamente. Mas eu fiz de uma forma muito tranquila e muito sábia, porque como eu comecei já a trabalhar paralelamente, né? Então eu tinha o meu trabalho ali na empresa, mas eu comecei a atender também as pessoas, então eu já estava até ganhando a mais, e isso estava me dando essa sobrevida para que eu pudesse suave, né? Foi conseguir. muito suave, então, pelo visto. Foi ótimo isso. Porque eu sinto, inclusive, Marisa, que quando a gente se predispõe a realizar algo, o universo ele também contribui. Se você está no flow, tudo vem, você conversa, você pede, poxa, o que mais é possível aqui? Como mais pode melhorar? E essas coincidências, elas vão acontecendo, tudo vai surgindo. Mas tem um aspecto que me chamou a atenção aí, que eu acho que talvez passe batido um pouco para as pessoas. Tem muito suor, porque escuta, você fazer um trabalho ali das 9 às 5, aí depois ainda encarar 3, 4 atendimentos, vai até não sei que horas mentorando, acorda uma hora mais cedo, porque também você tem que estudar, né? Muito. Em algum momento você vai ter que estudar para poder de estudar. oferecer para aquelas pessoas ainda mais, sempre. Então, puxa, teve suor e arregaçar de mangas também. Ainda tem o tempo todo, né? Afinal de contas, estamos aqui hoje, sábado, gravando esse episódio, né? As pessoas, elas gostam muito... Mas que delícia que é. Então... É com propósito. E quando, não tem aquela frase... Tá até aqui no meu livro, vou usar a cola, né? Que é quando você trabalha naquilo que você faz, você nem está trabalhando, que é o Confúcio que fala, né? Trabalhe com o que ama, que nunca trabalharás nem um só dia em sua vida. Exatamente. Isso daí eu sei porque é o emblema, assim, da minha... É a frase de cabeceira, né? Mas aí, quero aproveitar, porque desde a hora que você falou do livro, eu tô aqui para mostrar que as pessoas ficam ansiosas. Olha que beleza que é, ó. O que a vida ensina, compartilha-se. Tem volume 1 e volume 2. Então, esses livros, e vamos dar crédito, né? Aqui, o primeiro, Ana Costa e Léo Alves, que são os que organizaram, e o segundo, a Vivian, organizou junto com o Léo Alves também. Sim. Que deve ser uma lindeza de pessoa. Ele né? Para ter te convidado para contar a tua história. É uma pessoa muito generosa, assim, e que fez esse trabalho incrível dessa organização. E ele, inclusive, me ajudou a me conhecer ainda mais, né? Porque quando a gente coloca no papel tudo que a gente sente, tudo que a gente gosta, e a gente se olha ali, você fala, meu Deus, eu nem imaginava que eu era tudo isso. Então, é uma grande terapia você poder escrever a sua própria história. Tem, inclusive, linhas terapêuticas autobiográficas, né? Em que você vai relatando ali. E é muito importante isso, muito bom. Mas vem cá, me conta uma coisa. Uma vez eu ouvi dizer que para você descobrir, uma das ferramentas para descobrir o propósito é você fazer uma ponte ao passado. Então, se lembrar do que quando criança você gostava de brincar. Isso faz sentido? Assim, é assim? Exatamente. Fala como é que a pessoa, então, que está angustiada, aflita, que sabe, não sei o que eu vim fazer nesse planeta. Eu conheço pessoas assim, não sei o que eu vim fazer aqui. Como é que faz? Assim, eu posso dizer que ainda mais de 80% das pessoas estão vivendo isso. Eu não sei para onde eu vou, nem o que eu quero. Então, uma das técnicas que a gente usa é exatamente essa, de você colocar no papel. E a primeira coisa, você pega o papel, a caneta. Eu sempre falo para as pessoas pegar lápis, porque o lápis é um grafite, e grafite é um mineral, e você está conectado à natureza. Isso te ajuda e ajuda, inclusive, a potencializar mais toda essa energia que você precisa. Então, você pega lá e começa a escrever. A primeira coisa que eu faço com todos os meus mentorados é quem eu sou. E a pessoa começa a escrever. E aí é onde você falou, né? Que você vai revisitando desde quando você era criança. Eu faço esse trabalho, inclusive dos meus mentorados. Imagina, eu tenho 44. Daí eu vou 44 a 40, 40 a 35. Para eu
relembrar quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, e você coloca isso tudo no papel. Porque isso vai te ajudar, inclusive, a te direcionar a fazer escolhas mais assertivas e falar, peraí, hoje o que eu faço, que foi um dos trabalhos que eu fiz junto com a minha psicóloga, eu percebi que tudo que eu estava realizando ali no mundo corporativo não fazia mais sentido para mim, porque aquilo eu não gostava mais, porque eu vivia muito sob pressão, não que eu não goste de trabalhar sob pressão, eu até gosto de muito movimento, mas era muita cobrança, e aí você, em vendas, você tem que usar as técnicas de uma forma para você poder trazer o cliente mais fácil, não deixar ele pensar muito. Então, essas coisas, para mim, não fazia mais sentido. E ali, então, você vai começar a escrever, você vai relembrar quem você é, você vai se descobrir mesmo, porque muitas pessoas nem sabem quem elas são direito, né? E você vai fazendo esse trabalho até que você chega nessa situação e fala, opa, peraí, eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de ajudar. O que tem a ver comigo em gostar de pessoas e ajudar? Ah, ser psicóloga, fazer um trabalho voluntário, ser uma mentora. E aí você vai descobrindo profissões e você vai entrando, descobrindo tudo isso que você gosta e tudo que você não gosta, você pode ir para os seus caminhos. E também não precisa ser, isso aí pra nós é um pouco óbvio, né? Gostar de pessoas, não, mas de repente, sei lá, eu gosto de tecnologia e eu não gosto muito de contato, eu prefiro ficar no meu mundo, eu sou criativo. Isso. Eu não gosto de números, eu gosto muito de animais, eu não gosto de. Porque eu gosto muito de animais e eu não gosto, por exemplo, de que as pessoas façam testes com animais. Então, eu nunca vou ter que trabalhar numa empresa que faça esse tipo de trabalho. Inclusive, uma das minhas mentoradas, ela hoje trabalha dentro de uma grande indústria que faz muitos testes e ela é defensora dos animais. Ela está fazendo esse trabalho para que ela se encontre, para que ela saia desse caminho, porque ela falou, não faz mais sentido para mim também isso, sabe? Então, esse é o caminho que a gente vai fazer, porque como você falou para mim, Vivian, mas eu posso, depois de jovem de outrora, descobrir o meu propósito de vida, porque hoje eu não vejo sentido nenhum na minha vida? Com certeza. E tem uma pessoa que eu sigo na internet que ela fala assim, só se você pensa em morrer daqui a um ano, daí para você pode não fazer mais sentido, mas mesmo assim, ainda tem o sentido porque você vai viver um ano feliz, né? Fazendo coisas que você gosta, realizando, e você vai aí... E o propósito muda? Assim, eu posso gostar de uma coisa numa época da vida e depois gostar de outra? Ou você acha que é uma coisa mais estrutural e essencial, assim, com derivações diferentes? O que eu entendo é que o propósito ele não vai mudar. O que eu entendo é que, por exemplo, eu quando comecei a descobrir o meu propósito de vida, eu queria ajudar o jovem. Hoje, eu não quero só trabalhar com jovem. Eu quero trabalhar com pessoas que querem e tenham a oportunidade de se encontrarem na vida. Então, isso pode ser jovem, jovem de outrora. Eu tenho feito um trabalho muito forte com mulheres para que as mulheres elas possam sentir a força delas, para que elas possam deixar de ser dependentes de outras pessoas e trazer mesmo a força da mulher. Mas eu não tenho distinção. Eu gosto de trabalhar com pessoas, seja jovem, sendo jovem de outrora, do sexo feminino, do sexo masculino, qualquer pessoa, não tem, para mim, porque eu não vejo essa questão de sexo, de cor, de raça, de etnia, de nada. Eu quero ajudar pessoas a serem felizes, a descobrirem o amor, porque eu entendo que quando você vive no seu propósito, você está vivendo em amor. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes E que em tem. consonância com a tua essência e a tua identidade. Exatamente. Também, né? Porque você vai ser feliz. Quem não quer ser feliz nessa vida? Agora, você acha que a gente consegue encontrar propósito, mesmo em atividades, assim, que não são insensadas ou endeusadas? Por exemplo, eu acho que a atividade de cozinhar, e não só o chefe de cuisine, não, a cozinheira. Eu acho que é tão lindo você nutrir o outro, você colocar o teu talento em algo que vai dar prazer para as pessoas, nutrição, energia, vigor físico, né? Então, assim,
Você não precisa ser CEO apenas ou CFO apenas para poder viver o seu propósito. Qualquer pessoa, qualquer profissão pode e deve as pessoas encontrarem o seu propósito naquilo. É possível. É possível. Como eu falei, quando tudo começou, né, que eu descobri o meu propósito, eu continuei ali no mundo corporativo. E o que que eu fiz? Eu reinventei a forma de trabalhar. E para eu reinventar a forma de trabalhar, eu encontrei um propósito naquilo para que eu continuasse a ajudar pessoas ali fazendo o que eu estava fazendo, que era trabalhar na área comercial. Ali eu via propósito. Por mais que eu tinha que entregar os resultados, bater meta, ser cobrada, mas eu encontrei um propósito de fazer aquilo que era ajudar a equipe num bom desempenho, ajudei as pessoas a descobrirem caminhos melhores para que elas pudessem entregar melhor, para que elas pudessem saber por que elas estavam saindo de casa. E tudo é que o tempo é muito curto, Marisa. A história ela é muito mais complexa, mas esse descobrir o propósito, de ver que a minha equipe estava adoecida, também veio porque quando eu ali, num momento que eu ainda não tinha descoberto o meu propósito, eu comecei e falei, bom, essa equipe não funciona mais, eu vou ter que trocar todo mundo. E aí, quando eu vou trocar todo mundo, eu comecei a entrevistar as pessoas para formar uma nova equipe. E quando eu ia entrevistar as pessoas, elas vinham para mim, elas entregavam um currículo e elas tinham a experiência como eu tinha ali, de 20 anos, elas já tinham ali estado em várias posições dentro da área comercial, porém, elas não paravam nas empresas. E aí eu perguntava para elas, então vamos supor que você tinha ido lá e eu falava assim, poxa Marisa, que legal, né? Me conta um pouquinho de você, porque eu fiz muitas entrevistas, a gente que é gestor, a gente acaba sempre conhecendo pessoas para repor pessoas ou crescer a equipe. E eu falava, legal, gostei, você tem muita experiência nisso, me conta um pouquinho mais. E daí, quando chegava ali, que eu via que a Marisa estava 6 meses numa empresa, 8 meses na outra, 1 ano na outra, eu pensei, tem alguma coisa diferente. Deixa eu entender. Marisa, por que que você fica 6 meses numa empresa, 8 meses, é para oportunidades, você viu que ali na outra empresa... Eu perguntava tudo isso. E daí a Marisa me respondia, olha, Vivian, sabe o que é? Porque o meu chefe, ele era muito autoritário, eu não gostava. Sabe o que é? Porque é um produto que eu não me adaptava. Então, ele sempre colocava a culpa em algo no terceiro, assim, No né? externo. Daí, aquilo começava a me chamar muita atenção. Daí eu perguntava, Marisa, o que você gosta? Daí você contava para mim assim, ai, Vivian, o que eu gosto... Daí já mudava a postura, os olhos começavam a brilhar. Eu gosto mesmo de edição de vídeo. Nossa, Vivian, eu gosto mesmo de trabalhar com planilha. E não tem nada... Daí eu falava, você já pensou em trabalhar com isso? Daí a pessoa, né, mudava assim, até já pensei, mas eu não tenho experiência nisso. Nossa. Como que eu vou fazer, sendo que eu já tenho a minha carreira, eu já ganho bem para isso. Como que eu vou mudar? Daí veio esse estalo. E foi aí que eu fui construindo esse projeto onde eu mostrava para as pessoas que elas poderiam, então, ver possibilidades de, inclusive... tá bom, em vendas você tem a melhor habilidade em números, então conversa com o seu chefe, se dentro do que vocês vendem, do que vocês fazem, você não pode então direcionar toda essa sua característica principal, que você tem a sua habilidade, nisso dentro do que você faz. E aí você encontra o propósito para você continuar a trabalhar nessa profissão, que ainda não é exatamente o que você quer trabalhar, mas você vai encontrar mais propósito e você vai estar se sentindo mais realizado. Peraí, então o que você está me contando é que as pessoas podem, dentro da atividade que elas exercem, buscar colocar uma pitadinha do que seria prazeroso para elas, ainda que não tenha propósito, assim. Porque ela vai falar, olha, eu estou trabalhando como administração, eu sou auxiliar administrativo. E a minha principal habilidade hoje é que eu tenho uma facilidade muito grande
em falar com pessoas, em lidar com pessoas. Poxa, o que eu posso fazer no administrativo que eu vou ter mais contato com isso? Então, senta com o seu chefe e conta. Porque quando a gente está ali, na oportunidade que a gente está trabalhando, que a gente vai fazer aquele feedback, né, que a gente faz mensalmente com os nossos gestores, contar para o gestor, é importante fazer essa troca. Porque aí você vai conseguir, mesmo que não trabalhando diretamente na sua área, mas você vai conectar aquilo que você sabe fazer de melhor. E é isso que eu ensino, inclusive, nos projetos, para o jovem que fala assim, Vivian, eu adoro futebol. Que legal que você gosta de futebol. Mas eu não vou conseguir ser um jogador de futebol. Tá bom, mas o que mais você gosta? Daí, eu gosto de editar vídeos. Então, que tal você, por exemplo, buscar uma oportunidade de trabalhar em algum lugar que trabalhe com futebol e que edite vídeos? Poxa, nunca pensei nisso. Olha que grande oportunidade. Grande oportunidade. Eu vou trabalhar com futebol e eu vou, então, fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, que é editar vídeos. Talvez um Uau! exercício seja também você pegar o que você gosta e ver qual é o universo que cerca aquilo. Então, eu posso ser um advogado do esporte, eu posso ser um jornalista do esporte, eu posso ser um preparador físico, um fisioterapeuta do esporte. Exatamente. E aí você vai vendo tudo que tem sentido ou que se relaciona com aquilo que você gosta. Exatamente isso. Hoje, inclusive, eu treino todos os dias. E aí eu estava conversando com o meu professor que eu tenho... Manda um beijo para ele. Professor, tô aqui falando do que a gente conversou hoje. Tô fazendo a resenha aqui, porque diz que quando a gente tá falando de futebol, a gente tá fazendo resenha e não a gente tá fazendo um bate-papo. Isso eu aprendi ontem. Então, ótimo. Tô aqui contando o que a gente conversou hoje no nosso encontro fazendo atividade física. E aí, eu tenho condromalácia nos 2 joelhos, né? Que é o desgaste na patela. Num grau bem forte, 4. Eu usei salto alto porque trabalhei o tempo todo, né, dentro do escritório. Então, a mulherada gosta de sempre estar no salto alto. E isso me prejudicou, porque não fazia atividade física no começo. Mas ainda dá tempo de recuperar. E essa semana eu estava com muitas dores no joelho. Eu falei, professor, hoje o nosso treino de pernas, por favor, tenta me ajudar para eu não ter que, sei lá, evitar mexer muito no joelho. Ele falou, Vivian, fica tranquila, a gente vai cuidar então de fazer um fortalecimento. A gente treinou na quarta-feira, eu não senti mais dor desde então. Daí eu comentei isso com ele, eu falei, professor, você devia investir melhor nisso. E ele falou assim, se eu tivesse trabalhando, porque a gente estava falando de futebol, eu adoro futebol, né, então... Os últimos acontecimentos, né, que ele é São Paulino e eu sou corintiana, a gente está sempre ali treinando, falando de futebol. E aí ele falou assim, se eu fosse trabalhar diretamente com atleta, eu ia trabalhar na prevenção de lesões. Eu falei, e por que você não pensa melhor nisso, professor? Porque você é muito bom nisso. Explora isso. Daí ele fica me olhando assim, daí ele fala, mas eu sou um pouco preguiçoso. Eu falei, mas você ainda é muito jovem, então tira essa preguiça do lado e vai atrás aí, porque pode ser uma grande realização para você. E é isso que eu falo. Então, dentro de todas as profissões, ainda mais porque hoje as pessoas perguntam muito, nossa, inteligência artificial vai fazer eu perder meu emprego? Não, pelo contrário. Se você conseguir ter esse olhar de direcionar qual a sua principal habilidade, trazer a parte humana para o negócio, explorar isso, você dá um Pelé na inteligência artificial e você vai ser muito feliz fazendo o que você gosta. Ela pode virar uma ferramenta. E aí, talvez, também, desconstruir algumas ideias de que é um mercado muito fechado, é muito difícil entrar... Porque quando você começa a andar com os pares, né, que fazem parte desse universo que você quer, por mais fechado que seja, não sei, né? Eu imagino que eventualmente em algum momento rola uma oportunidade, se você sabe se comunicar, fazer o networking, né, adequado.
E aí que entra que eu falo que o universo, se você tá no flow, o universo ele te surpreende. Então imagina que você tá passando por um momento, ó, você aí que tá nos escutando agora, que tá nos assistindo, Vivi, eu tô nesse momento agora, o que que eu faço? Então você já pegou o seu papel, já pegou o seu lápis, aí começou a anotar o que você gosta, o que você não gosta, quem é você tá fazendo esse trabalho aí de autoconhecimento. Você identificou essa parte, você começa a escrever as oportunidades e onde pode encontrar tudo isso que você tem de melhor, do que você gosta, e você vai encontrando em todas as profissões. Legal isso. Comece a comentar com as pessoas. Olha que interessante isso. Eu estava procurando uma pessoa para editar os meus vídeos. E eu fui atrás de agência, fui atrás de pessoas que fazem isso, prestadores de Profissionalmente. serviço e tal. E um dia eu estava conversando com a moça que trabalha na minha casa e falei para ela: Poxa, como que tá seus filhos? Eles já voltaram a estudar? Daí ela começou a contar, e eu falei, que ela tem uma filha de 16 anos. Eu falei, e ela já sabe o que ela quer ser quando crescer? Ela falou, ela ainda não me disse, mas uma das coisas que ela mais gosta de fazer é edição de vídeo. Inclusive, ela faz as edições de vídeo pro pai dela, porque ele tem um chaveiro, então ela que construiu o site, Olha que ela legal. que edita os vídeos. Eu falei, sério? Falou, sério. Eu falei, será que ela não quer me ajudar? Contratei ela como minha estagiária. Olha que perfeito. Por quê? Você está buscando, você está já antenado, você já contou para o universo que você está querendo esse caminho, você está pesquisando. Daí o universo fala, você está certa disso? Eu vou te mandar a oportunidade. O que é seu, o que é para ser, ele vai dar um jeitinho de te encontrar. E daí quando você conversa, quando você compartilha, o universo fala, pronto, tá aqui, ó. E para o empregador, contratar alguém apaixonado é maravilhoso, porque a pessoa vai dar tudo de si naquilo. Né? Então, você vê, é um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Né? Então, quando você compartilha, né, quando você tá nesse flow, as oportunidades chegam. E quando você tem essa consciência do que você realmente gosta, das oportunidades, daí tudo fica mais fácil, porque aí é o grande autoconhecimento. Por isso que é importante a gente se conhecer. Por isso que é importante você fazer terapia. Por falar em você, ai, que papo bom. Vou pedir para você olhar para sua câmera e deixar assim para as pessoas que curtiram o nosso papo uma palavra de inspiração, uma palavra de coragem, de encorajamento mesmo, porque eu tenho a impressão que tem muita gente angustiada por aí por não fazer o que gosta, sentir que não tem propósito, não vê sentido nas coisas. Então, se você puder abrir o coração delas, né, para essa possibilidade, ia ser muito bom. A gente conversou aí de tudo, nem deu tempo da gente contar nos mínimos detalhes, mas eu acho que deu para dar um panorama de tudo que eu vivi e as pessoas sentiram. Então eu falo para você, conhece você, cuide de você, trabalhe o seu autoconhecimento, invista em você, se trate com carinho, né? Para de se cobrar. Tudo bem se você não conseguiu até agora, mas você se esforçou para isso. Então, se cuide com carinho, não fica só se cobrando, se punindo, fala coisas boas, positivas para você. E eu vou te falar que quanto mais você se prepara para isso, mais as oportunidades elas vão chegar até você. Se você ainda não descobriu o que você quer ser quando crescer, não fica preocupado e nem entre nessa ansiedade. Ai, eu preciso urgente descobrir. Vai vivendo no presente, vai se conhecendo profundamente, que daí, em um olhar para o livro da sua cabeceira, vem a resposta para você. Ai, que lindo! E é isso, né, Vivian? Você vê, a gente faz um montão de coisa. Por exemplo, esse programa é um programa que é feito por propósito, assim, porque o que eu vejo lá no consultório, né, os fenômenos que a gente observa, a gente poder trazer para cá palavras de inspiração para as pessoas e ampliar isso para o mundo. Isso é muito maravilhoso e você fazer parte disso é mais ainda. Ah, gratidão, Marisa. Eu espero, assim, que as pessoas sintam de verdade no coração essa energia e esse
realmente propósito que eu tenho de poder ajudar as pessoas, e por isso eu compartilho com todas as pessoas, não só minhas histórias, mas histórias de outras pessoas, porque eu sei que a história dessa pessoa que está nos assistindo e nos ouvindo não é diferente da minha, nem da sua, nem do Igor, nem do... Como é o nome? Do Luiz. De uma certa forma, a gente tem uma grande conexão. E muitas vezes é muito dolorido. E muitas vezes é desafiador a gente passar pelo que a gente passa. Então, vamos compartilhar um pouco do que eu vivi e todo esse amor que você tem no seu trabalho, você, né? Todos nós aqui que estamos, isso vai ajudar o mundo a ser um mundo muito melhor e as pessoas entender que a gente não tem só que sobreviver, a gente pode viver e viver com felicidade e com amor. Então, gratidão por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do meu propósito com as pessoas. Muito bom. Então, pessoal, vamos achar a Vivian no Insta, que é Vivian C. Castanheda, certo? Isso. E eu vou deixar também na descrição do vídeo os contatos dela, os livros O que a Vida Ensina, compartilha-se. E é isso. Eu sou muito grata a você por ter estado aqui. Eu que sou. Muito obrigada mesmo. E é isso aí, terminamos mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. E lembra, cuida de você. Um beijo.